Vamos começar com couro de pele, né? Essa couro de pele é esse fio aqui, ó, porcelana, 7564, tá? Para essa boneca, um fio novo, sobrou isso aqui. Pra você ver como ela é grandinha, né? Um novelo novo, sobrou isso aqui. Então, qual é a minha sugestão? Tenha um fio sobressalente, porque pode ser que o seu ponto seja um pouco mais espaçado do que o meu, um pouco mais solto do que o meu, você use uma agulha maior, então pode ser que você precise de um pouco mais de fio, tá bom? Então, o meu sobrou isso aqui, gente. Foi pouco, eu fiquei assim, nossa, não vai dar um novelo, né? Mas aí, deu, ainda sobrou um pedacinho, mas mesmo assim, eu recomendo você ter um pouco mais sobrando, tá? Outra coisa, cabelo, né? O cabelo eu utilizei essa cor aqui, ó, caramelito 7076. Para fazer todas as mechas, como eu fiz aqui, esse cabelo bastante volumoso, tá? E além do cabelo que está aqui na cabecinha, eu usei mais de um novelo. Eu usei o novelo inteiro e mais um pouco de outro, ó. Tenho aqui a sobra do segundo novelo, tá? Eu dou sugestão... Ai, desculpa, engasguei aqui. Eu dou sugestão no vídeo para que você faça com apenas um novelo, que seria apenas uma única mecha aqui atrás, ou então você pulando mechas, fazendo uma mecha sim, uma mecha não, uma mecha sim, uma mecha não, na nossa fonte de mechas aqui, tá bom? Aí provavelmente você vai gastar somente o novelo. Eu fiz as mechas completas, né? Porque eu queria mostrar este resultado para vocês, um resultado de um cabelo bastante farto, né? Bastante cheio mesmo, tá? Então tem essa sugestão. Se você quiser somente um novelo, eu vou te dar a opção de como fazer utilizando menos fio. Este vestido, ele foi feito com o fio flamingo, né, com a cor flamingo, 3048, tá? Então, ó, o novelo dá, sobrou ainda bastante aqui. O sapato, né, e este lacinho aqui, foi com fio creme, 1112. Você tá vendo que eu tô usando todo amigurumi círculo, né? Toda da mesma espessura, com a mesma tese. Então, eu usei uma única agulha para tudo também, tá bom? Já vou falar da agulha. E o branco, né, aqui é o branco mesmo, branco, 8001. Além disso, eu recomendo você ter sobra de fio preto e ter o branco que a gente já usou aqui para fazer esse detalhe. Caso você faça de outra cor, então tenha um pouquinho de fio branco sobrando aí para aqui, pouquinho mesmo, né? Só sobra de fio para fazer essa partezinha aqui, para deixar o olho mais profundo. Aqui eu utilizei uma fita de cetim, tá? Mas isso é opcional, você pode fazer essa cordinha com meio ponto alto ou uma cordinha de correntinhas mesmo, que vai ficar exatamente da mesma forma. Além dos fios que eu já apresentei, eu utilizei 2 botões um pouquinho maior do que eu usei no vestido para fazer a articulação, tá vendo? Este botãozinho aqui, né? Uma dupla de botões e os 2 botões aqui atrás. Eu usei um pouquinho menor aqui para fazer o fechamento. Os olhinhos da boneca, eles são de 15 milímetros, tá? Então, é o número 15, tá bom? Você pode usar um pouquinho menor, se você tiver aí e não quiser comprar um número 15, ou até um pouquinho maior, se for do seu desejo, uma boneca com um olhar mais expressivo, tá bom? Mas eu não recomendo você fugir muito disso aí, 1 ou 2 numerações para baixo no máximo, né? Olhinhos de número 13 eu acho que já vai ficar um pouquinho pequeno para o tamanho da boneca. Então, não varia muito aí do 15, tá? 1 ou 2 para baixo no máximo. Para a agulha de crochê, eu usei uma única agulha em tudo, que é a 2,20, tá bom? Eu acho que fica um ponto mais delicado, um ponto mais fechadinho. Além disso, eu usei o enchimento, né? Que a gente sempre usa, enchimento. A agulha de tapeçaria para fazer os arremates e para fazer os bordados. Que mais? Que mais, gente? Ah, muito importante. Eu uso um cabo de escova de dente aqui no pescoço, tá? Do pescoço para cima, que você sabe que esse pescoço é aquele que tem, né, o tubo aqui dentro, né?
tem um túnel na cabeça e a gente forma o pescoço um pouco mais saliente para que ele se encaixe dentro da cabeça, tá? Então, nessa aqui, eu usei um cabo de escova de dente que eu cortei somente as cerdas, tá bom? É uma ótima opção, fica bem firme a cabeça, ó, você vê que tá bem firme a cabeça com tudo de cabelo que tem aqui em cima, ainda tá bem firme, tá? Você vê um novelo e mais um tanto, né? A cabeça tá bem segura, bem firme aqui dentro, então é uma ótima opção para utilizar para fazer essa sustentação da cabeça, além da gente ajudar aí o meio ambiente dando um reuso para esse plástico que seria descartável. Bom, então, só cortar as cerdas, eu uso escova usada mesmo, vou lá e higienizo bastante, inclusive com água sanitária, para não ficar nenhum resíduo dentro da boneca, e corto, né, cortando as cerdas. A única coisa que eu faço é cortar as cerdas e depois eu ajusto o tamanho na medida que eu preciso aqui dentro, tá? Então, eu só corto as cerdas mesmo, e se eu precisar cortar mais um pedaço da escova, eu corto no final do processo. E pedacinho de plástico um pouco mais rígido para fazer aqui, né, a base do pezinho, para que o pezinho fique reto aqui embaixo, tá? Olha o barulhinho. Você percebe que tem um plastiquinho aqui dentro, tá bom? Então, fica mais retinho aqui e dá um outro design pro pezinho, ele não fica arredondado embaixo. Eu acho que é isso, todo o material que foi utilizado. Um pouquinho de blush, para dar uma aparência mais saudável para a boneca. E é isso. Tá tudo aí o material, gente. Ah, gente, não tava lá todo o material não, faltou coisa e eu volto aqui para falar para vocês o que tava faltando, tá? Então aqui faltou falar da calcinha, gente. Para calcinha eu fiz utilizando a macadâmia, o fio macadâmia 3148. E além de todas as ferramentas, né, de todos os fios, agulhas utilizadas, eu também uso cola, tá? Cola de silicone líquida, que você pode utilizar cola quente, cola do artesão, aquelas colas mais instantâneas, enfim, uso o que você tem aí, cola de tecido. Eu uso essa aqui porque eu acho ela prática, mas ao mesmo tempo, né, ela tem um tempo de secagem aí que não ajuda muito em alguns processos. Mas em alguns momentos eu gostaria realmente de utilizar a cola quente. Mas tá aí, olha, eu uso essa, vamos acabar com ela, né? Ainda tem aqui, vamos acabar com ela, vamos fazer economia. Por mais que eu fale assim, eu gostaria de ter outro tipo de cola de vez em quando, mas né, a gente precisa ser consciente com os nossos gastos. Ainda tenho, então vou terminar esse tubo para depois eu ver se realmente eu tenho necessidade de ter outro tipo de cola. Então é isso, gente. Agora acho que tá todos. Agora sim, eu acho que tem todo o material aí disponível neste vídeo para que você confeccione a sua Maria Josefina, tá bom? Então, bora lá para fazer o encerramento desse vídeo. E com isso eu quero agradecer a todos vocês que são membros do meu coração. Eu fico muito feliz de você confiar no meu trabalho, de você valorizar meu trabalho ao ponto de vir assinar o canal de membros e estar aqui comigo recebendo essas receitas, tá? Então, gratidão do fundo do meu coração. É muito bom ter você aqui comigo. E bora crochetar essa menina, a Maria Josefina. E eu tenho certeza que ela vai ser um sucesso aí na sua casa, no seu portfólio, para suas vendas. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo que a gente já vai começar a confeccionar a Maria Josefina, tá legal? Beijão, gente, até mais!